Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Expo Live Podcast. Comigo agora tenho a professora de inglês, professora Maria Nazaré. Boa tarde, professora. Olá, boa tarde. Como estamos? Está tudo bem. Fora o cansaço, mas está tudo bem. A professora não tem aulas agora à tarde, pois não? Não, mas estava a ajudar na montagem do stand de inglês. Tem lá coisas do Stand básico. de inglês? Sim. Onde é que isso vai estar? Inglês, está na praça e está juntamente com o português e com o francês. Portanto, estão ali as línguas todas concentradas. Tudo bem. Eh, o que é que levou a professora a seguir línguas? Ahm, no início estava assim um bocadinho, vá, balançada. Porque sempre gostei muito de ciências, o que não significa que não gosto de letras. E depois foi sobretudo a influência de um professor de inglês que eu tive no nono ano. Professor Nuno Palmeiro, que me fez ver o encanto de, não propriamente o inglês, porque eu já adorava inglês, mas o encanto de aprender alemão. E pronto, e foi aquela coisa do é isto mesmo que eu quero. A professora hoje em dia ainda sabe falar alemão. Ya, ya, Schweiz. Pá, por acaso é uma língua muito engraçada. É sobretudo uma língua muito lógica. Os alunos não gostam muito porque é muito trabalhosa. Exato, é muito Tem que se difícil. acompanhar ali, não se pode perder o comboio, como se costuma dizer. Mas depois temos aquela coisa de não há tanta exceção à regra, como por exemplo até no inglês, quando a pessoa entra mais no esquema do inglês e quando começa a entrar mais, não propriamente como vocês estão a aprender, que vocês estão a aprender coisas que vos permitem lidar em termos do dia a dia, em termos tecnológicos ou técnicos, sobretudo, com o inglês. Mas quando nós entramos nos meandros da língua, em termos da literatura, do próprio funcionalismo da língua, em termos gramaticais, o inglês consegue ser bastante complicado. O alemão, se conseguir entrar na lógica, é fantástico, é uma língua É muito muito melhor. lógica, tal como os próprios alemães, não é? Que é tudo muito mecanizado, muito lógico. Tem um bocado a ver com o espírito, acho eu, do próprio povo. Mas é muito bonita. Há quem ache que é muito dura, mas não é. Tem uma musicalidade fantástica. E o inglês é aquela coisa. Não, mas é verdade. Apesar disso, parece sempre que estão a falar mal de nós, a Não, não, insultar-nos. não, não. Não, não. Aquela palavra, pá, é muito engraçado. A minha mãe nasceu na Alemanha Oh, que giro, não e sabia. durante muito tempo viveram lá e ela e a sua irmã falavam em alemão e não sei o quê. Uhum. E então, ela às vezes diz-me algumas palavras, eu lembro-me, olha, como é que se diz isto em alemão? E ela diz, e parece sempre que me está a insultar. É A aquela coisa de sonoridade da... ser. A sonoridade é um bocadinho dura, não é? Parece que estamos assim um bocadinho zangados. Se estivermos assim a falar, exatamente. sobretudo num tom mais grave, às vezes pode até achar que, olha, estou a mandar vir. Não, mas é. É muito bonito. Tem um lugar especial cá dentro. Não quer dizer que eu não adoro inglês, claro. Para mim, inglês é como se fosse a minha primeira língua. Aliás, dá para ver que eu às vezes não me lembro das palavras em português, só me lembro em inglês e depois para traduzir, não sei. Olha, não interessa, digo assim. Ainda há bocadinho aconteceu isso à Então, hora a do almoço. professora pensa em inglês Claro, sempre. quase sempre. É um bocado mau, porque às vezes dá mau aspecto. Parece que uma pessoa se está a exibir porque está a falar em inglês, mas não é. É que não vem mesmo a ideia à palavra. Não vem. Acabou. É um bocado estranho. É, pá, eu percebo, pronto, mais português do que inglês, porque inglês não falo, mas não é assim propriamente a melhor coisa de Uhum. sempre. E tenho, às vezes tento pensar em inglês para É a depois maneira mais falar, fácil. mas nem sempre sai bem. Isso vai com o Às hábito. vezes, pois, exatamente. Vai ver que se Mas tiver a oportunidade e se for lá para fora, lá para fora, eu quando acredito que sim, não há hipótese, dizem muito isso. Se for é, lá para é um fora e bocado por tal, aí. desenrasca-se numa É. semaninha e pronto. E vai ver que depois vai ter dificuldades em falar português. Sim, até porque português é uma língua muito difícil. Muito complicada. Eu digo sempre, epá, não me venham falar em tempos verbais em português, falem-me tudo em inglês, até podem falar em alemão. Agora, tempos verbais em português, por amor de Deus, dá umas dores de cabeça. É tanta exceção, Tem tanta muita coisa. exceção. O problema é esse, exceção à regra, lá está. É que torna aquilo impossível para uma pessoa Mesmo. fora de Portugal aprender português. Isto é muito É mau. muito complicado, era por isso que nós nos ríamos sempre do nosso professor de alemão, que foi o meu professor de 2 anos. Foi a partir daí que eu fiquei apaixonada pelos pão de forma. Porque ele trazia uma pão de forma É laranja isso, é mesmo para as fixe. aulas. E nós, olha, está ali o Rost, que ele chamava Rost Unka. E ele era assim um tipo muito 60s, mesmo. Aquele espírito, os óculos redondos, a lembrar um bocado John Lennon e não sei o quê. E, hum, e uma pessoa tinha pedagogia um bocado fora da caixa e era espetacular. As aulas dele eram assim qualquer coisa. E lembra-me que uma das coisas que nós nos ríamos um bocadinho à socapa nas aulas era ele falar português, era um espetáculo.
Nós às vezes dizemos, olha, é melhor falar inglês, ok? Porque isso do português é muito estranho, que ele trocava os artigos todos e depois dizia, por exemplo, sei lá, o mesa, ah, o lua, a sol, porque é ao contrário no alemão. Pois. Portanto, e trocava os artigos e depois não se percebia nada. Inglês é melhor. Inglês, inglês. Ok, pronto. Pronto, senão Está. estávamos sempre a Pois rir do também alemão. é a beleza de inglês, é que é aquela língua universal. Exatamente. Ajuda-nos a. Não é à toa que nós temos o inglês Claro. considerado como uma língua franca, não é? Ou seja, no fundo é uma língua, é a língua universal, por excelência. E acha que foi por isso também que escolheu ser professora de inglês e não de alemão? E sim, quando tirei o meu curso, foi na variante inglês-alemão, portanto, as germânicas, aquilo que antigamente se chamava germânicas puras. Quando eu estava na faculdade já não eram germânicas puras, chamava-se Estudos Humanísticos, variante inglês-alemão. Hum, mas não tinha a ver com isso, tinha mesmo a ver com o gosto que eu tenho por esta sonoridade e, sobretudo, também pelo facto de ser línguas germânicas, inclusivamente de fazer, portanto, também 3 anos de neerlandês quando estive na faculdade. Porque é uma língua que fica ali na fronteira entre o inglês e o alemão. E acabou Hum. por ter um bocado a ver também com o facto de eu ter estado 3 anos pronto, a estudar isso e depois ir à Holanda e tentar comunicar com eles. Tentar, não foi comunicar, foi tentar, porque eles falavam tão depressa que, what? Não, não dá, Falam não dá. muito rápido. Muito rápido, não se consegue apanhar uma. E depois é um bocado mau, porque estava tudo com as expectativas de, ei, a Nazaré vai falar, não há problema. Quando eu saio do autocarro, dirijo-se uma pessoa a mim e começa, eu, Não se what? percebe nada. Ai, foi muito mal. Foi muito mal, porque eu disse, olhem, desculpem, mas eu não estou a perceber nada. Mas então, 3 anos não é uma vida. Nem são, sei lá, 8 anos a aprender alemão ou 9, mais a aprender inglês, e depois também tive francês, mas eu francês. Não posso ser, eu não devia dizer isto, mas eu não sou das francófonas, não. Pois, O francês, francês é uma desgraça. pronto, até gosto muito mais do português. Francês. Embora haja coisas fantásticas em francês, nomeadamente música, Sim, exatamente. séries. Eles têm séries muito boas, os franceses têm séries muito boas. Para quem gostar de crime e mistério, está agora a dar uma série na televisão que são os assassinatos em. Espetacular. Só que faz-me um bocado de confusão ouvir Vou ouvi-los a francês. falar francês. É óbvio que eu entendo, mas não tem a ver comigo, ok? Mas estão muito bem feitas. E também têm comédias muito giras. Muito giras. Eu gosto muito de cinema também. Às vezes até exagero mais no cinema e nas séries do que nos livros, que eu devia ser um bocadinho mais para a literatura, mas também às vezes temos tanta coisa para ler, tanta coisa mesmo escritas pelos alunos, as vossas histórias, que são super interessantes. E acaba por ficar a leitura às vezes um bocadinho mais parada que o que devia. E depois a leitura também acaba por fugir sempre para o inglês, porque depois em português, está bem, eu leio, mas se calhar fujo mais para o inglês. A senhora falou em música. Uhum. Você gosta de ouvir música? Gosto muito, muito, muito. Assim, os seus artistas favoritos, mais ou menos. Olhem, que agora está na berra porque está um filme, portanto, a passar um filme sobre a vida dele e tem muito a ver comigo, que é o reggae, porque é um ritmo quente e gosto daquela batida que às vezes as pessoas dizem que é muito repetitiva, mas eu adoro, porque me lembra o calor e me lembra-me uma das viagens que eu gostaria de fazer, que seria ir à Jamaica. Mas eu adoro Bob Marley, Peter Tosh, The Wailers, pronto, tudo o que seja relacionado com esse ritmo mais loose, mais relaxado, pronto, tem tudo a ver comigo. Mas não é a única coisa. Eu gosto de pop, gosto de rock, porque não? Gosto também de coisas mais calminhas, também gosto de música clássica, porque não, de vez em quando. Uma coisa que eu não gosto muito, ui, eu não devia dizer isto, eu sou portuguesa, mas é a questão do fado. Eu gosto de fado de Coimbra, porque me Ui, lembra os tempos de estudante. Mas o nosso fado é muito triste, é sempre tudo muito negro, é muito escuro, tudo muito cinzentão. Eu acho que nós, na nossa sociedade, não precisamos de coisas cinzentas e escuras. Precisamos de coisas alegres, coloridas, que ponham o espírito das pessoas para cima. E daí o facto de eu considerar assim o fado. Claro que há fados icónicos. Eu não vou negar que a Amália foi, de facto, um gênio, né? Nunca mais existirá uma Amália. Apesar de termos uma Marisa, apesar de termos outros valores que surgem, não me está agora a ocorrer o nome dela, que eu também gosto muito. Ela, entretanto, retirou-se um bocadinho das lides musicais. Acho que até está a viver em Bragança. Agora, Bragança, não me estou a lembrar é do nome dela.
mas não podemos negar que há pessoas com muito valor na música hoje em dia. Uma Carminho, por exemplo, tudo bem, mas a Amália foi de facto. A Amália está para o fado como o Cristiano Ronaldo está para Ao o futebol. futebol. Não podemos negar um Eusébio, que hoje em dia um Eusébio seria um Cristiano Ronaldo ou pronto, tão importante quanto, não é? Foi a época em que ele surgiu, não teria pronto, aquela projeção, porque pronto, é a época nós estamos na época dos social media e o que está a acontecer aqui agora é visível na Austrália e em todo o mundo e naquela altura não era, Ainda ok? não, mas será a partir de quinta-feira. Ok. No nosso canal de YouTube. Muito bem. Mas não é só, sei lá, há bandas também icónicas. Ainda há bocadinho estávamos ali na montagem do stand e estava-me a lembrar de um cartaz muito giro que os alunos fizeram dos Beatles, que não é uma música que se ouça muito hoje em dia, mas quem é que não conhece os Beatles? Não é? Claro. Porque marcaram uma época, nos anos 60, e marcaram gerações e continuam a marcar, continua a haver clubes de fãs de Beatles, continua a haver tributos aos Beatles, e como eles, muitos outros, sei lá, Rolling Stones, U2, Os Queen, os Queen, essa banda que, meu pronto, não é Deus. só pelo nome, Queen diz tudo, nunca mais haverá uma Queen como a que faleceu e que levou com ela o coração de muita gente, porque está cá dentro e nunca poderemos esquecer que foi um dos mais longos, se não o mais longo reinado da história, a Rainha Isabel II, e esse tributo, né, o nome dela com o grupo que foi e que continua a ser tão grande, apesar de Freddie Mercury já não estar entre nós, mas continua entre nós, porque ele Claro. continua a ouvir-se e fazer-se ouvir em todo lado. E nós vimos isso quando foram portanto, precisamente o jubileu da rainha, com agora o Lambert no lugar de Uhum. Freddie Mercury, mas não, aquela música é imortal. Portanto, eles dizem Who Wants to Live Forever, mas de facto a música dele acho que vai viver para sempre. Vai viver para sempre porque não, a música não tem fronteiras, a música une os povos. E seja Freddie Mercury, seja alguém que ainda continua entre nós, seja, sei lá, estava agora a lembrar, David Bowie, que também já não está. Adoro, adoro Bowie. Oh, Mas aquele dueto entre eles é fantástico. E muitos outros que ainda estão por aí. Olha, e coisas mais recentes, sei lá, gosto muito de Bruno Mars, portanto, a atuada de Bruno Mars. Também gosto muito de música portuguesa, não é? Eu não sou só inglês, americano, também música alemã, cheguei a ouvir um cantor que também, pronto, que mais anos 80 que era Falco, espetacular, também a lembrar um bocadinho, naquela altura, já lembrava um bocadinho Eminem, parecia hum, rap, ele faz um bocadinho de rap em alemão, hum, teve uma vida um bocado atribulada e trágica, mas eu posso considerar que ouço um bocado de tudo e também gosto muito da música portuguesa contemporânea. Sei lá, às vezes, pronto, cantores que as pessoas até nem acham piada nenhuma ou que acham que, ok, agora estão, mas vão deixar de estar, não quer dizer nada. Agora, novos, mesmo valores novos mesmo, sei lá, um Buba Espinho, por exemplo, olha, sei lá, uma Bárbara, não me lembro do segundo nome, mas fazem duetos muito tem giros. várias. Bárbara Hum, Tinoco. e Bárbara Tinoco, por exemplo, estava-me a lembrar ai, agora não consigo. Ele eh, já tem aparecido em programas feitos pela Confraria do Corpo Santo de Massarelos, associado, portanto, a uma visão histórica do Porto, com Joel Cleto, um cantor também do nosso, que nós ouvimos no dia a dia, por exemplo, com o Pica do Sete. Hum. Não me lembro agora do nome do cantor. Ele agora não me está a António surgir. Zambujo. António Zambujo, o outro. O Miguel. Miguel, exatamente. Miguel Araújo, exatamente. Gosto imenso, acho fantástico e ele adapta-se a tudo. Falando agora pronto, num aspecto histórico do 25 de Abril, estou-me a lembrar, por exemplo, Sérgio Godinho. É um cantor que eu gosto muito mesmo. Um cantor que nos diz muito, sobretudo quem é do Porto, que cantou tão bem o Porto. O GNR. Estou também a falar do Rui Veloso, claro. Bem, Porto Sentido. Quem é que não conhece Porto Sentido, não é? Hum, e,
E tantos outros. Estou a falar em alguns, estou a falar, sei lá, os Polo Norte, os Resistência. Eu gosto de música, pronto, e é muito raro eu não gostar de alguma coisa, assim, em termos musicais. Portanto, Até porque sou a bastante professora tem assim eclética. uma perspectiva muito positiva de tudo. A Tem, pessoa transparece sempre assim alegria e positividade e está sempre tudo bem, não sei o quê. tem de ser. Sabe que, é assim, vocês ainda são muito novos, têm uma vida pela frente, vão ter uma vida cheia de sucesso, vão fazer aquilo que gostam e vão abrir caminhos e muitas vezes também abrir caminhos para as novas gerações e trazer-lhes também aquilo que eu espero que tenha trazido aos alunos que se cruzaram comigo. E também os professores que se cruzaram comigo também mostraram caminhos. Eu falei há bocado num Exatamente. professor que teve dois, aliás, que tiveram, portanto, uma importância fundamental na minha vida e muitos outros. Falei nesses dois, podia falar em muitos outros. Vão aprender que ao longo da vida, a vida é feita de coisas muito boas, mas também coisas, não gosto de ser má, gosto de ser coisas menos boas. E com isso vão aprender muito e vão aprender, se calhar, o que há de relativo no nosso dia a dia. Que eu costumo dizer sempre isso. O passado nós já o temos. Há sempre um passado que podemos recordar com alguma saudade. Saudosismo já não acho tanta piada, porque parece que ficou alguma coisa por fazer. Eu acho que fiz tudo aquilo que devia ter feito. Se poderia fazer as coisas diferentes, se calhar Se podia. calhar. Se calhar agora tinha um caminho diferente, mas não sei se gostaria tanto do caminho como este que eu escolhi, que acabei por escolher. Porque eu, nesta altura, podia estar, sei lá, como tradutora noutro sítio qualquer, que foi a minha escolha inicial. E eu escolhi ser professora, mesmo, eu nunca ia de paraquedas, escolhi. E gosto muito daquilo que faço, adoro. E pronto, tive algumas interrupções na minha vida em termos aqui, sobretudo do colégio, que eu acabei por vir parar aqui um bocadinho por acaso. Eu não fiquei colocada num ano e vim parar aqui por acaso. E quem me recebeu, que agora já não está cá, já está reformada, portanto, a minha delegada do grupo e grande amiga, a doutora a Celeste Pombal, hum, foi a primeira pessoa que me recebeu e eu resolvi ficar cá, embora tivesse poucas horas na altura. E disse: Não, vou tentar, vou ver como é que isto é. E pronto, e apaixonei-me por, não só pela profissão, já tinha tido algumas experiências no ensino oficial, no ensino público, né? E depois vim para aqui e fiquei pronto, para continuar por cá. E nesse meu caminho tive alguns reveses, sobretudo de saúde, que me levaram a ver as coisas de uma perspectiva muito diferente. Ou seja, relativizar, sobretudo o futuro. Porque o presente nós temos aqui, estamos aqui a conversar Claro. sobre múltiplas coisas. Como eu costumo dizer, conversa é com mais cerejas, está sempre a surgir novos assuntos e nós nunca sabemos O que é que se vem amanhã? eu vou sair daqui e vai tudo correr 5 estrelas, como eu acho que vai correr, ou se alguma coisa poderá não correr tão bem e eu se calhar amanhã não poder vir porque estou doente, ou porque me senti mal disposta, ou porque tive algum azar e pronto, não posso estar aqui amanhã. E isso nós temos que relativizar. E temos que pensar assim, ok, eu isto tenho, eu sei que tenho agora, o aqui e agora. Então porquê que eu não vou aproveitar o aqui e agora, em que me estou a divertir e estou a achar isto o máximo e estou a gostar muito de conversar com o André e falar de todos estes assuntos e pensar, ok, o futuro é o que vier, é bem-vindo. E por isso dei o meu sorriso e tentar dar um bocadinho de mim sempre aos outros nesse sentido, um bocadinho da minha boa disposição, e contribuir também para que o dia das outras pessoas seja um bocadinho mais alegre, menos cinzentão, porque às vezes basta um sorriso. Eu acho que às vezes na vida as pessoas dizem, não sei o quê, ser mal disposto, não sei o quê. Porquê que isto não sei? Quando se pergunta a alguém e a pessoa diz, mais ou menos. Mas porquê que a pessoa diz mais ou menos e não diz que está bem? Mas eu não estou mais ou menos, ou estou bem, ou estou mal, ou estou menos bem. Eu estou mais ou menos não existe. Para mim não existe. Ou estou bem ou não estou. A partir do momento em que eu tenho saúde, em que estou com os meus alunos, em que estou com os meus colegas, com os meus amigos e com a família e que as pessoas estão todas bem, ou se às vezes não estão tão bem, vamos tentar fazer alguma coisa para contribuir para que elas fiquem melhor. A partir daí, tudo o que vem é lucro. Por isso que eu vejo as coisas assim de uma maneira mais positiva. Também não sou assim, pronto, ok, às vezes a minha gargalhada, né? A minha gargalhada que é histórica. No colégio, às vezes, olha, está ali a Nazaré, portanto é a gargalhada, é a minha gargalhada, ok. Mas tento fazer, sobretudo, do meu sorriso o meu cartão de visita. Porque acho que isso é que pode trazer alguma coisa positiva às pessoas. Não é.
eu trazer para aqui os meus aborrecimentos, e porque eu os tenho, Pois. as minhas preocupações, porque as tenho, mas não tenho que cansar as outras pessoas com isso. Até porque tenho também os meus momentos em que desabafo, também gosto de ouvir as pessoas e também eu também gosto que me ouçam. Mas não tenho que estar a cansar as pessoas com isso, porque acho que hoje em dia já há tantas preocupações, as pessoas têm tanto com que se preocupar e não, não, vais fazer das coisas e tirar delas o máximo possível, o maior partido possível, para que nós também nos possamos sentir bem com a maneira como nós vemos o mundo e tentar fazer com que as outras pessoas também encarem as coisas assim mais positivamente. Não Pois, estar sempre a ver o lado negro, não pode ser. lá está, porque nós alunos também temos as nossas cenas, Claro que tens. preocupações a isso, e muitas vezes chegar à sala e ter um professor que também teve um dia mau, mas que mesmo assim está ali sorridente a falar connosco e tal, ajuda-nos bastante. Sim, sim, claro que sim. E nisso, por acaso, eu gosto muito da sua aula porque é sempre descontraída. Eu sei que pode estar menos mal, mas ali temos um momento mais calmo de conversa, não sei o quê, Uhum, estamos a aprender na mesma. sim, Uma pessoa está sempre sorridente, sempre disposta a falar de outros assuntos, é exatamente. Eu muito acho fixe. que é um bocado por aí. Às vezes, pronto, há este ou aquele aluno que gostam da aula mais certinha, que siga assim o plano todo direitinho, mas há sempre coisas que se falam e que têm tudo a ver. Porque numa língua tem tudo a ver. Eu posso falar de comida, da comida posso ir às tradições, das tradições posso ir ao povo, do povo vou à cultura, quer dizer, estabelece logo ali um conjunto de ligações em que é permitido falar de quase tudo. E eu, como sou uma pessoa bastante abrangente a esse nível, que também gosto de muita coisa, porque eu não gosto só, lá está, de ciências humanísticas, mas da mesma maneira eu gosto de ciência, sobretudo as biologias, pronto, coisas ligadas à saúde, ao bem-estar. Gosto muito de história. Também gosto de arte. Se calhar não tenho uma visão muito abrangente da arte, mas vou tentando, lá está, aqui, ali, vendo isto ou aquilo e tentar saber um bocadinho mais sempre de alguma coisa, porque nós, no nosso dia a dia, estamos sempre a aprender e vamos aprender, como dizia a minha avózinha, que eu costumo falar muito nela, que faleceu com 98 anos, já há uns anos largos. Ela dizia: estamos sempre a aprender, filha, estamos sempre a aprender. E ela era do Douro e estava lá acima e trabalhava à terra e tinha já essa consciência que, mesmo sendo uma pessoa do campo, não é? Com uma visão em termos de experiência de vida muito grande, mas em termos académicos, obviamente que não seria, Limitado. mas dava-nos a experiência de vida. E isso é também muito importante. Não é só o saber académico, mas o saber de experiência feito, que é tão importante e que normalmente eu acho que se calhar hoje em dia se tem um bocadinho menos noção, porque às vezes temos um bocadinho de receio, porque achamos que as pessoas se calhar já não estão tanto na nossa onda, nem têm que estar, não é? Porque têm outras vivências e às vezes temos que ser nós a chegar a elas, não é? Chegarmos a elas é muito importante, porque as pessoas sentem-se muito sozinhas, é uma coisa que me faz muita confusão. Às vezes as pessoas de idade sentem-se muito sozinhas e se calhar nós tentarmos chegar a elas e também aprendermos com elas, dentro dessa visão de troca de experiências. E isso também Hum. é muito interessante. Lá está, é como eu digo, eu vou daqui ali, aqui, ali, daqui a bocado já estou no outro lado do mundo. É um bocado isso. E é isso que eu tento trazer também para as minhas aulas. Vocês não ficarem só ali na gramática, no texto. Vamos falar de outras coisas que acho que também é importante. E acho que esse seu interesse, assim, por diversas áreas e a sua procura por conhecimento também deriva, lá está, a incerteza do amanhã e aquela cena de se for amanhã não me arrependo porque acho que fiz tudo, vi tudo, pensei em tudo. É um bocado por aí. É tentar aproveitar ao máximo e tentar chegar ao máximo de coisas possíveis, tendo em conta os meus interesses e aquilo em que eu ainda me poderei vir a interessar, porque eu não deixo nada de lado. Obviamente que é claro que eu tenho noção que à medida que a idade vai avançando, que há determinados limites e que também tenho limites. Por exemplo, eu tenho vertigens. Não Hum. vou, não estou a pensar em fazer assim coisas malucas do género de, Saltar num ok, avião. vou fazer um, sei lá, um salto de paraquedas. Quer dizer, Isso é tão não fixe. é? Eu acho que deve ser fantástico, deve ser Deve ser assim uma aquele sensação. gosto de adrenalina, fantástico, mas não estou a pensar nisso porque sei que há riscos acrescidos pelo facto de eu ter vertigens. Portanto, eu não me posso expor, sobretudo tendo em conta o movimento, porque eu, se estiver num prédio com 15 andares e olhar cá para baixo, não há problema. Mas se estiver em movimento, tenho A vertigens. descer. Pois, eu tenho vertigens, eu noto isso num avião.
o avião for em linha reta, muito bem. Quando faz a curva, líquida, Ah, não é? Os cristais, aqueles famosos cristais, que contribuem para o nosso equilíbrio barra desequilíbrio, eu noto sente e logo. tenho que fechar os olhos e estar ali um bocadinho calma para não Concentrar. sentir aquela sensação de que voa como quase como uma pessoa que está a perder o equilíbrio, não é? Sei que há limitações, obviamente. Eu tenho limitações, todos nós temos, e temos que as aceitar. Começa por aí, aceitar as nossas limitações. E depois tentar tirar o máximo partido de tudo. Porque, sei lá, eu quero viajar mais. É uma das coisas que eu quero fazer, porque acho que isso que nos alarga muito os horizontes. Conhecer outras culturas, contribui também para o facto de sermos mais ou menos tolerantes, porque em todos nós existe um intolerante, não vamos negar e dizer que é eu. Ah, É, eu não, eu aceito para toda a mim, eu gente. aceito tudo e mais alguma coisa. Eu sou, ah, não, para mim está tudo bem. Não, não está tudo bem a partir do momento em que eu penso numa situação muito específica. Não vou falar porque eu acho que há coisas que não vale a pena estarmos a falar aqui. São sempre coisas que trazem à baila assimetrias, diferenças, Lá falar está. em religião, falar em futebol, falar em política e vem-me logo a ideia à política. Não vou falar nisso, mas eu sou muito tolerante. Mas há coisas em termos de política, sobretudo, em que eu não sou assim tão tolerante. Não vou dizer que sou assim aquela pessoa que aceita tudo e mais alguma coisa. Não, há coisas que eu não tenho assim tanta abertura quanto isso, porque penso sobretudo no passado. O passado traz-nos lições. Lá Nós devemos está. aprender com o nosso passado a não repetir determinados erros, em termos Exatamente. históricos, sobretudo. E daí eu ter uma certa intolerância a determinadas coisas que se passam socialmente em Portugal e não só, e noutros países. E nós temos consciência dos riscos que determinadas escolhas poderão vir a acarretar para, não só para a sociedade portuguesa, mas para a sociedade europeia, para a sociedade em termos mundiais. Podem mesmo pôr em causa a subsistência do ser humano e a nossa sobrevivência enquanto Pois. raça, não É é? verdade. Lá está, não vamos ser muito negativos, vamos pensar É claro. que as coisas de uma maneira ou de outra acabam por se encaixar, não obstante, pronto, aquilo que nós vemos quando ligamos a televisão, um clima de guerra, de violência, Sim. muita violência em termos sociais, muitas assimetrias também, que fazem com que tenhamos uma visão às vezes um bocadinho Um mais. bocado pessimista da coisa. Claro. Exatamente, também não Também vou negar. tentando ser também realista, porque às vezes nem sempre é fácil pensar no Exatamente, temos que positivo. ser realistas também. Eu sou, pronto, muito positiva em relação a tudo, mas também sou realista porque sei que às vezes eu não posso achar que é tudo cor-de-rosa ou que está tudo maravilhoso quando estou a falar com uma pessoa que tem problemas económicos e que tem uma família para alimentar e que não vê saídas e que não tem emprego. Quer dizer, lá está, eu tenho que ser, aí tenho que ser realista e adequar o discurso também e também a minha maneira de ver as coisas àquilo que eu tenho pela frente. Porque posso sim contribuir para a pessoa se sentir melhor, mas se calhar vou ter de contribuir de outra forma, de uma maneira mais proativa. Que era uma coisa que eu também gostava muito de fazer e que eu espero vir a fazer no futuro, se Deus me der vida e saúde, também como dizia a minha avózinha, que é, portanto, fazer trabalho de voluntariado. Que é uma coisa que eu. É assim, aquela coisa que está cá dentro, aquele bichinho que está aqui a mexer, mas que ainda não teve a oportunidade de. Porque, pronto, a vida é muito complicada em termos de tempo, não é? Às vezes a pessoa diz, se tivermos, se nós conseguirmos o juggle, o inglês, o juggle, nós conseguirmos fazer as coisas de determinada maneira que consigamos, assim, em termos de tempo, fazer tudo aquilo que queremos. Não é bem assim, não é bem assim. Porque a escola absorve muito, não é? Da nossa energia. E depois também a energia já não sobra para outras coisas que nós queremos fazer, não é? Gosto também, sei lá, em termos de ginásio, fazer um bocado de dança e não sei o quê, também gosto dessa parte, mas depois a energia também falha um bocado. Também gosto das minhas caminhadas a pé, também acho que é fantástico, faz muito bem em termos, pronto, cerebrais, não é? E para resolver problemas, às vezes para acharmos, quando achamos que estamos com problemas e estamos assim com a cabeça mais quente, dar uma volta a pé faz muito bem. Para desanuviar, e a dança também liberta substâncias no cérebro que são muito positivas para as pessoas. Daí também eu gostar tanto dessas duas atividades. Mas depois também há aquela coisa do ser humano que também precisa de nós, o que está ali à nossa beira. A pessoa de idade que gostava de ter uma palavra amiga, a pessoa que está com problemas, o nosso amigo que precisa desabafar, o aluno que às vezes também quer desabafar, já não é a primeira nem a segunda vez, e não só como diretora de turma.
E aí é o ser humano que está aqui dentro que também quer fazer alguma coisa pelos outros. Embora eu saiba que também a minha vida, no fundo, acaba por estar ao serviço, estar ao serviço dos alunos também. Mas, pronto, uma vida de serviço é importante. Acho que todos nós vamos fazer alguma coisa para além de, que não quer dizer que nós estejamos a fazer no nosso dia a dia, dentro das nossas possibilidades. Claro. Voltando aqui mais ao assunto do inglês, com o plano curricular de inglês. Uhum. A senhora concorda com esse plano? Se pudesse fazer alguma alteração, acha que está correto assim ou haveria alguma coisa que agradaria mais à senhora de outra forma? É sim, eu acho que os temas que estão a ser abordados são importantes, mas há outras coisas que, entretanto, surgem a nível social que acabam por, dessa emergência social, se calhar levar a que o programa pudesse ser reformulado no sentido de serem incluídas outras temáticas que poderiam ter muito interesse e que se calhar os alunos até se identificariam mais. Eh, Há tanta coisa hoje em dia que vocês veem, por exemplo, uma das coisas que o vosso manual tem, a questão artística que Uhum, fala no sim. manual, é que muitas vezes as pessoas veem a arte como uma coisa dispensável, por exemplo. Sim, se considerarmos que não podemos comer um quadro, não é? Não nos Pronto, alimenta. nessa Lá perspectiva está, muito básica, ok? claro. Mas a arte é importante para o nosso lado emocional. Nós precisamos de ouvir música para relaxar, porque música também é arte. Nós precisamos da música para dançar, para relaxarmos, para socializar, estarmos com os outros, ouvirmos música é também uma forma de estarmos juntos e às vezes até puxar por este ou por aquele assunto. Ver um quadro, termos uma visão sobre um quadro, sobre um monumento, sobre a forma como nós lemos um determinado livro, a literatura em si. Tudo isso é importante porque nos alimenta o espírito. Porque nem só de pão vive o homem, não é? Nem só de pão vive o homem, também vive dos ensinamentos da religião ou do credo que nós tivermos, aquilo em que qualquer um acredita, seja no poder da energia, no universo, numa qualquer religião instituída, mas também é importante trazer essa discussão também para, portanto, para a língua inglesa, porque acho que poderia contribuir e muito para que os alunos aprofundem conhecimento noutras áreas. Porque é que eu de vez em quando falo nisto, naquilo e naquele outro nas aulas? Porque acho que lá está, falta isso. Para que possam aprofundar um bocadinho mais a questão, questões culturais e questões, pronto, variadas que surgem no dia a dia. Vocês às vezes não dão grande importância porque não veem notícias, por exemplo, ou se veem notícias é a correr no telemóvel, ou às vezes, sei lá, não, porque se fala, porque ouvem falar e ficam, pronto, mais motivados e lembram-se, porque até demos isto, olhem, viram aquilo na televisão? Eu às vezes digo, não é? Uhum. Viram aquilo na televisão? Olha, tinha a ver com o assunto da educação, tinha a ver com, olhem, as saídas, tinha a ver com isto, com aquilo, coisas que são importantes também para vocês. Não só para nós, mas sobretudo para vocês, para alargarem os horizontes. Para vocês também, imaginem, são, sei lá, têm que fazer uma entrevista, não é para o emprego. Mas têm que saber falar sobre vários assuntos. E às vezes há jovens que não têm grande poder da palavra, não têm grande poder em termos de conversação, não conseguem, como é que eu ia dizer, desenvolver este ou aquele assunto. Acabam por estar ali muito numa bolha. Uma bolha que é um bocado também a questão dos social media. Estão muito colados nos ecrãs, seja o computador, seja o telemóvel. E muitas vezes esses ecrãs podem-vos trazer muita coisa. Agora, têm é que procurar a informação e nos sítios corretos. É quase como as pessoas que dizem, eu vejo os telejornais todos, eu sou muito bem informada sobre isto, sobre aquilo. Não é bem assim, porque nós temos que procurar também, não é uma informação que é tendenciosa, temos que tentar ir à fonte para podermos depois ter várias visões sobre
política externa, sobre a política interna. Não é sempre uma visão que é um bocadinho biased, que é um bocadinho, como é que eu ia dizer, tendenciosa, porque vista por uma vertente mais esquerda, mais direita, e isso é tendencioso. Daí, por exemplo, sei lá, eu pensar numa CNN, estarmos a ver um jornal, portanto, estarmos a ver, desculpe, uma, um- umas, portanto, quando nós falamos em notícias, termos uma visão que possa ser abrangente tanto de um lado como do outro. E podemos escolher aquela que está mais de acordo com a nossa forma de ver a vida e de ver aquilo que se está a passar no momento. Para não dizer, eu sou Palestina ou eu sou Israel, porque não tem que haver uma razão para. Nós temos que conhecer. Ter os Não é. factos todos. Lá está. Exatamente. Isto aqui é quase como nós ouvirmos um amigo. Há dois amigos que se zangam, não é? Nós temos que ter a visão dos dois. Não vamos só ouvir o André, vamos ouvir o André e vamos ouvir o Guilherme. E ver quem é que tem razão no meio dos dois. Pois, mas hoje em Ok? dia realmente sente-se que isso já não acontece tanto. Porquê? A pessoa fica sempre com uma informação e o problema é que acha sempre que tem a informação toda. E E acha, está e sempre acha que certa. e acha-se sempre o dono da razão absoluta. Exatamente. E não há donos de razão absoluta, não há. Porque há sempre que ver os dois lados, porque normalmente há sempre razão. Isto é quase como num casamento e no divórcio, não é? As pessoas dizem, as pessoas casaram-se e depois divorciaram-se, a culpa foi toda. Não, há sempre os dois lados da questão e têm que ser analisados os dois lados, nas várias vertentes, seja ele na vida pessoal, na política, na religião. Sim, porque não vamos dizer que a minha é melhor que todas. Não, não, há sempre coisas que são menos boas, portanto, e daí eu achar importante trazer-se a determinadas discussões, mesmo para uma aula de inglês. Por que não? Por que não analisar-se uma obra literária em inglês? Uma coisa simples. Uma coisa simples. Não era preciso termos um livro Guerra e Paz, não é? Que vocês dizem são os calhamaços. Não. Uma coisa até contemporânea que nos permita ter uma visão da sociedade de hoje em dia, de questões prementes sociais, sei lá, a pobreza, a droga, doenças, sei lá, hoje em dia já nem tanto, felizmente, que a coisa está muito mais controlada em termos da SIDA, mas muitas doenças provenientes muitas vezes do desconhecimento que as pessoas têm e às vezes jovens, muitos jovens da vossa idade, manifestarem desconhecimento de coisas que teriam mesmo que estar, vocês têm mesmo que estar por dentro, para não se meterem, como vocês costumam dizer, numa fria, não é? Para não entrarem por ali. Dizer assim, não, eu vou me prevenir, vou ter cuidado, vou fazer isto, vou fazer aquilo. Têm que ter conhecimento disso. E há jovens que, pasme-se, em pleno século XXI, não sabem. Ou preferem ignorar. É mais fácil. É mais fácil pôr de lado do que ter conhecimento profundo daquilo que é do interesse de cada um de vós, enquanto filhos, enquanto irmãos, ou se não tiverem irmãos, têm uma família, seja ela monoparental ou não, e também enquanto amigos, porque estão a proteger-se a vós, estão a proteger também vossos amigos, a vossa família, e é importante nós termos consciência de tudo isto. E por que não trazer estas discussões para as aulas de inglês? Fomentar mais esse tipo de aula, de conversação. Eu às vezes faço assim um bocadinho à revelia, estou a falar de um tema e depois vou buscar outras coisas. Porque acho que é importante que os alunos discutam isso e falem abertamente. Hoje em dia, quer dizer, fala-se tudo e mais alguma coisa, não é? Até o 25 de Abril, falando uma coisa que agora tem 50 anos, falei há bocado Exatamente. de Sérgio Godinho, podia falar de muitos outros. Eh, Temos essa liberdade hoje em dia de falar, de discutir abertamente os assuntos. Então vamos trazer para cima da mesa assuntos que são verdadeiramente importantes, seja em português, seja em inglês, seja em francês. Vamos falar deles. Como se costuma dizer, dar os nomes às coisas e fazer com que tenhamos uma sociedade que vai levar este país para a frente, que são vocês, não é? E mais informada e bem informada. Portanto, para podermos ter também governantes ainda agora o fizemos, não é? Escolher pessoas que estão à frente dos destinos do país e que sabem por onde é que nos vão levar e que sabem que
que nós temos que escolher isto ou aquilo e fazê-lo de uma maneira consciente e não apenas porque eles escolheram, nós vamos atrás. Não, já não estamos nessa altura. Já passamos, isso já passou há muito tempo. Temos o mundo à nossa frente. Como vocês dizem, e eu digo muitas vezes, à distância de um clique. Nós temos ali tudo. Agora vamos filtrar o tudo que temos, porque nem tudo é assim tão bom. É preciso saber procurar. Precisamente. Exatamente. Também isso, também Porque nós isso. temos acesso a muita coisa, mas também é preciso saber usar os utensílios de forma correta. Porque senão Exatamente. não serve de nada. Exato. Professora, na sua profissão tem várias partes que a professora gosta, claramente. Parte das aulas já percebi que Oh. a conversa com os alunos e tal é assim das suas partes favoritas. Há alguma parte assim menos positiva que a senhora não goste tanto? Relativamente à minha profissão, é aquele bicho-papão que é a burocracia. A burocracia, o excesso de papelada que temos na sociedade em geral, também existe em termos da profissão docente. Muitas, não vou desvirtuar, longe de mim, maravilhosos computadores que nos tiram trabalho em termos de, portanto, documentos, que está tudo, pronto, devidamente files, portanto, arquivado, e nós temos ali os documentos todos direitinhos para usarmos para isto, para aquilo, para aquele outro. Mas o problema é esse, é que temos muitos documentos para muita coisa. E depois cada vez surgem mais documentos e cada vez há mais papelada. E, e isso, o excesso de burocracia, aquilo que se falava há não sei quantos anos atrás, não vou utilizar a expressão do costume, mas há umas décadas, se calhar há uma década ou duas, que se falava no simplex, eu acho que é o complexo. Porque continuamos a não simplificar nada e continua a haver cada vez mais papelada, não obstante o computador ser uma ferramenta absolutamente fundamental, mas o papel, ou seja, o excesso de papelada, essa burocracia, no fundo acaba por nos fazer, ou seja, tira-nos o tempo que nós precisávamos para podermos preparar melhor a nossa prática letiva. Termos umas aulas às vezes mais interessantes, uns materiais também mais elaborados, outras atividades que podíamos implementar em sala de aula, que depois acabamos por não ter tempo. Porque o excesso de papelada, e nesta altura, agora que se aproximar as avaliações, não é? Não estou a falar só nos testes, que os testes têm que ser. Isso, eu não gosto de corrigir testes, acho que nenhum professor gosta. Acho que é Pois. raro o professor que gosta de corrigir testes. Já nem vou falar nessa parte, que aí tem mesmo de ser. Não é? Portanto, é uma parte da avaliação que tem que se fazer. Como se costuma dizer, não é? Tem que ser e acabou. Não vale a pena questionar. Agora, as papeladas que estão para além disso, não é? Que vêm aí com as reuniões e tal. É complicado gerir isso e é complicado gerir depois os papéis ao longo de um período letivo, como diretora de turma, é muita coisa. E depois aí acabamos por sacrificar um bocado a nossa prática letiva, porque é muito papel. E nem sempre esse excesso de papelada contribui para. Nem sempre, não, não contribui. Em termos de prática letiva, em termos pedagógicos, não é o melhor. De todo, de todo. Portanto, isso aí eu acho que é o grande, não sei, é um grande entrave. Isso sim, é o grande entrave a que possamos fazer mais e melhor. Muito bem, professora. Agora, para finalizar, se tivesse que descrever a sua passagem pelo colégio, toda a experiência que teve aqui numa palavra, qual seria? Fantástica. Fantástica porque levo muita gente cá dentro. Cada ano, aliás, eu já estou a falar já falei disso. Não sei se foi na vossa turma, não sei, foi com uma turma que eu me lembrei que disse: epá, nós já estamos na lição 48. Portanto, faltam 20 aulas para acabar o ano. Eu não gosto nada de me despedir dos alunos. Fico sempre com aquela sensação de que, eu queria continuar convosco ao menos mais um ano, não é? E isso é com os alunos todos. Às vezes aqueles com que uma pessoa não está tão bem, porque é natural, nós somos humanos e estabelecemos sempre relações mais fortes com determinados alunos, com determinadas turmas e às vezes, pronto, há ali algumas barreiras e tal, como é natural em todas as relações humanas. Isso é natural. Mas depois fico sempre com aquela pena de,
está quase a acabar, faltam 20 aulas, já estou em contagem decrescente. E isso deixa ficar assim aquela pena cá dentro. Depois você encontra os alunos e diz assim: não interessa, mas vocês daqui a, como eu digo aos meus alunos do ano passado, epá, daqui a pouco vocês já não estão cá, vocês vão voar out of the cuckoo's nest, como nós costumamos dizer, não é? Mas a vida é assim mesmo, é na família, nos filhotes, não é? Que voam e vocês são um bocado os filhotes, não é? Que vão passando e que depois ganham asas e vão levar este país para a frente da melhor maneira possível, porque eu Esperemos. acredito muito na força da juventude e na força dos alunos que aqui andam e que se esforçam e que trabalham e que conseguem. Mesmo aqueles que às vezes têm que lutar um bocadinho mais para conseguir. Mas isso também faz parte. Faz parte. As pedras do caminho fazem parte, os obstáculos. Claro. E ultrapassá-los é Só fantástico. nos torna melhores. Claro que sim, sempre. Muito bem. Agora pedir à produção que me cheguem uma caneta, por favor. Que cor é que quer, setora? Cor? Ai, azul, sempre azul. Venham azul. A setora é do Porto. Então, Já, sempre. já não sei. Sempre. E a professora, vá, aceitar. Alguns, onde quiser. Ok. Pode ser aqui. Sempre com o coração. Porque sempre mais um bocadinho de amor para já. Muito obrigado. E agora, Obrigado, eu. deixa eu fazer aqui a finalização, porque senão o meu editor depois chateia-me. Sim, senhora. Foi um prazer ter lá aqui connosco, professora. Obrigada, foi fantástico. Foi muito fixe e para o ano devemos de voltar a fazer isto. Muito bem. Fica já aqui convocado para o próximo ano. Ok. Não estamos juntos, como turma, mas estão, já Mas sabem. estamos cá sempre. Como diz o outro, bate forte cá dentro. Muito obrigado, professora. Até uma Nada, nada. próxima. Obrigada, eu gostei muito. Obrigada.